for Creativity e Gifted Education and Talent Development, né? Então, eu acho que foi um ano, né, um tempo que você se dedicou recentemente a fazer esse aprofundamento, aí pegou a volta com a pandemia, que não foi fácil, né? Voltar para o Brasil, estar fora do Brasil e voltar para o Brasil numa época que foi de bastante restrição, e nós estamos hoje recebendo a Jane assim, com muito carinho, com muito afeto, com a maior alegria de poder... A gente está dividindo tudo aquilo que a gente sabe nessa área da superdotação e tudo que ela sabe na área do desenvolvimento socioemocional e da família, que é uma pessoa assim, que vai nos trazer um grande enriquecimento. Acho que todos que estiverem presentes vão aproveitar muito. Jane, a palavra é com você. Eu fico só na base do agradecimento eterno por ter você conosco sempre, né? Você pode se apresentar, complementar alguma coisa, e a gente vai conversando um pouquinho junto. Para mim é um prazer imenso estar com vocês nessa noite, participar desse evento aqui online é bastante significativo para mim. Eu tenho um carinho enorme pela Maria Lúcia Sabatella, é uma amiga querida, companheira de muitas viagens, mas companheira de coração também, né? A gente compartilha algumas ideias, nós tivemos oportunidade de estarmos juntas e compartilhar a vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada também a cada um de vocês que deixou de fazer alguma coisa para estar conosco aqui nessa noite. Eu espero que as coisas que eu vou estar compartilhando com vocês sejam significativas, né? A gente faz pesquisa, a gente lê, a gente estuda. A academia ela é uma área que está sempre nos desafiando, né, na produção de conhecimento. Então, e muitas vezes, tudo que a gente gostaria era que esse conhecimento chegasse mais perto das pessoas. E muitas vezes os artigos que a gente escreve, os capítulos que a gente escreve têm um caráter mais acadêmico, uma linguagem um pouco mais árida, né, para quem não está na academia. Então, para mim é um privilégio poder falar, né, das pesquisas, poder falar das leituras que a gente faz de uma forma mais informal, de poder compartilhar isso num outro ambiente não acadêmico, digamos assim, né? Mas é muito bom. E eu agradeço muito essa oportunidade. O Enodap é um instituto que tem feito um trabalho diferenciado no Brasil, e é para mim um privilégio poder falar sobre um tema também que me é caro, que é a família do superdotado. Então, no meu mestrado, no meu doutorado, foram os meus temas, né, de estudo, e depois, mais recentemente, eu tenho me dedicado ao estudo das questões mais socioemocionais. Então, tive algumas alunas que trabalharam com perfil de famílias brasileiro, foi a Sheila, com um trabalho que eu orientei. Mais recentemente, tenho uma aluna trabalhando com bem-estar, né? A questão do bem-estar subjetivo com crianças superdotadas. Tenho escrito bastante sobre as questões que envolvem desenvolvimento socioemocional. E essa, então, é uma temática que me é cara, e eu acho que para todos nós nesse momento, né? Eu vou começar, acho que a Maria Lúcia falou as coisas mais importantes sobre a minha formação. Eu tenho 3 lindas filhas, uma netinha, que é o amor da minha vida hoje. E como a família, ao longo do tempo, ela vai também, ao longo do curso de vida, ela vai se ressignificando, né? Vai se transformando, vai se organizando de formas diferentes. Eu vou primeiro chover no molhado. Eu vou falar de coisas que vocês, com certeza, já estão cansados de saber, mas é só para a gente sedimentar a base de onde nós vamos estar falando, né? Então, a família, ela é um sistema complexo, é um sistema social que é responsável pela transmissão de normas, costumes, valores, cultura, né? E é onde ocorre boa parte dos processos iniciais, né, da vida de todos nós, e independente da configuração familiar, da constelação familiar, independente da dinâmica familiar, essa família vai influenciar na formação do ser humano ao longo do seu curso de vida, né? E essa família, ela assume diferentes configurações ao longo da nossa trajetória. As relações familiares interpessoais, elas são
bastante importante no sentido do equilíbrio, né? Do equilíbrio, da harmonia entre poder e autoridade, em relação à afetividade. Então, a família, ela é uma unidade, ela é uma pequena sociedade, né, em particular, ela é um sistema que vai mediar as relações com outras unidades sociais. Apesar de ser uma instituição, né, uma mini-sociedade, digamos assim, ela é um sistema, um microsistema, onde as primeiras tarefas de desenvolvimento acontecem, a família também é uma instituição que tem como responsabilidade preparar os indivíduos para serem inseridos nessa sociedade, né? E essa família, ela permite, então, que os sujeitos que dela fazem parte tenham repertórios, né, que também permitam essa continuidade na vida social. Então, a família, ela tem uma forte influência no processo de desenvolvimento de todos os seus membros. Muitas vezes, quando a gente fala em família, a gente tem uma tendência em falar apenas da família em relação aos filhos, né? A gente fala muito dos filhos superdotados, das crianças e jovens superdotadas, como parte da família, mas a gente precisa enxergar a família superdotada como um todo, né? Com todos os seus microsistemas, ou seja, existe a questão da conjugalidade, então a relação conjugal é afetada pela identificação de uma criança com superdotação. A gente vai falar também da parentalidade, ou seja, a relação pai e filho, mãe e filho, né? Nós temos relações diferenciadas quando a gente pensa nas interações parentais, mas a gente, quando fala família, a gente também precisa pensar em outros microsistemas, como, por exemplo, o microsistema fraternal, ou seja, a relação entre irmãos, né? Pouco se sabe sobre essa relação entre irmãos, pouco se sabe sobre a transgeracionalidade, ou seja, o que significa, então, você ter uma família onde existe avós, tios, netos, todos eles com comportamentos de superdotação. E aqui eu não estou falando de hereditariedade, né? Da maneira como, por exemplo, era concebido por Galton, por exemplo. A gente não está falando de uma linhagem de superdotados ou de um pedigree, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que numa família de crianças superdotadas, é bem possível que você encontre outros membros dessa família com os mesmos comportamentos. E a maneira como a família enxerga as experiências que a família tem com esses outros membros vai ter uma influência importante no desenvolvimento das crianças daquela família, né? Então, a família, ela tem uma responsabilidade legal de proteção e de bem-estar dos filhos, mas também ela se organiza, né, em torno dessa dinâmica, dessa configuração. A sua organização familiar, ela depende também das características de cada um dos seus membros, né? Então, a família, ao longo do curso de vida, né? Por exemplo, agora sou avó, eu estou já na idade mais avançada, é muito diferente quando as minhas filhas eram pequenas, os tempos eram outros, né? Meados do século XX, década de 80, fui mãe já no finalzinho do século XX, ou seja, ser mãe, ter filhos, criar filhos no final do século XX e agora já depois de 20 anos no século XXI, é muito diferente. Nós estamos falando de condições ambientais, nós estamos falando de processos diferenciados, né? E independentes de ter uma criança superdotada ou não na família, ao longo do tempo, a família, ela também se reestrutura em termos das suas dinâmicas, há transformações nos padrões comunicativos e de investimento de recursos, de tempo e atenção, porque quando a gente tem filhos pequenos, esses filhos pequenos demandam para a família, demanda para os pais e para o suporte familiar, para os membros da família, determinados cuidados. Então, ter filhos na adolescência já são a gente tem que outra configuração de papéis, né? Há uma necessidade de reconfiguração desses papéis, as demandas são outras. E quando nós temos filhos adultos, então, são outros tipos de demandas, são outros tipos de configurações, outros padrões comunicativos e também de investimento de recursos, de tempo de atenção. Então, ao longo do tempo, a família ela vai sofrendo essas modificações, essas transformações, e isso independe se
há um sujeito superdotado, se há uma pessoa superdotada nessa família ou não. Ou seja, a própria família se modifica ao longo da trajetória. Ela tem que se reconfigurar muitas vezes para dar conta das demandas dos seus membros. Então, são novas responsabilidades, novas rotinas, né, que modifica essa família, suas interações, mas também modificam as relações desses membros em todos os outros contextos, né? Então, quem tem filhos pequenos vai ter que levar na escola, buscar na escola, levar no atendimento, trazer do atendimento, ou seja, a questão da vizinhança, o tipo de amizade, as pessoas que estão relacionadas com esse suporte, é muito diferente quando nós temos filhos na adolescência. E é muito interessante que há famílias que têm crianças pequenas, filhos na adolescência e ainda têm filhos já entrando na universidade. Então, hoje a gente tem famílias com três, né, três filhos e cada filho num estágio diferente de desenvolvimento. Isso tudo impacta e influencia a dinâmica, o funcionamento da família. E quando a gente vai falar, então, de família de superdotados, além dessas coisas que são próprias de qualquer família, a gente tem, então, uma família que ela vai se organizar em torno das habilidades desse filho, né, que tem esse comportamento diferenciado. Então, a família superdotado, além de todas as questões que são de qualquer família, ela vai lidar com algumas especificidades, com algumas peculiaridades próprias desse membro, né? Então, quando há uma identificação, né, do comportamento de superdotação, seja na criança ou no adolescente, ou mesmo no adulto, é necessário haver uma certa acomodação, né, da rotina familiar e também uma certa estabilidade funcional da família. A família passa por um novo momento de adaptação que não é só relacionado às demandas, né, que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto tem em relação às suas habilidades, mas está relacionado também a uma adaptação que ela tem a ver com questões subjetivas, tem a ver com valores, tem a ver com crenças, tem a ver com investimento de tempo, de recursos, com relação a esse membro. Então, a percepção familiar sobre o que é superdotação vai afetar as experiências, as vivências dessa família. Então, o que um avô pensa sobre superdotação dos seus netos, o que o tio acha disso, o que os pais pensam, os primos pensam, os irmãos pensam sobre essas questões, tem uma influência, tem um impacto e afeta as experiências, tanto dos pais quanto dos membros daquela família, especialmente daquela pessoa superdotada. Então, ainda estou no preâmbulo, né? Tudo isso, boa parte de vocês já ouviram, já sabem bastante. Então, há implicações para a família do superdotado em relação à busca por informações, suporte social, né? A qualidade do envolvimento nas atividades escolares e extracurriculares, e uma necessidade maior, e aí a gente tem na literatura falando sobre a responsividade materna, ou a responsividade de um cuidador, né? Que ele vai ter, que o sucesso, a identificação, o atendimento da pessoa com superdotação depende dessa responsividade, né, desse reconhecimento, desse suporte por parte da família, especialmente das mães. Isso é que está na literatura. E a gente, então, vários autores, aí vocês podem, Dessen, a Cubillos, e vários autores que vão trabalhar com a superdotação a partir de uma perspectiva de desenvolvimento, vai dizer, então, que a família possui um poderoso impacto, uma influência muito, muito importante no desenvolvimento do superdotado. Ela vai impactar tanto as atitudes, as crenças, os valores, mas também vai determinar, em alguma medida, o quanto essa pessoa superdotada vai realizar seus potenciais, vai realizar as suas habilidades. Né? E é muito comum, nós somos da área de música, né, Sabatella, alguns pais
que têm uma expectativa de que seus filhos trilhem uma área mais na área de direito ou da medicina, eles querem da engenharia ou outras áreas que tenham um reconhecimento e valorização social na nossa sociedade brasileira mais alta, né? Tem uma expectativa de que esse superdotado use as suas habilidades, principalmente intelectuais, nesse sentido, né, de status social, ou então como uma maneira de ter um reconhecimento social através dessas profissões, e eles escolhem fazer música. Nossa, para algumas famílias é um grande choque, né? E muitas vezes a gente vê os jovens fazendo outros cursos e depois que terminam os seus cursos vão fazer música, vai fazer artes, vai fazer aquilo que eles gostariam de ter feito. Como também já aconteceu na minha experiência, de algumas pessoas que optaram, né, por fazer a arte ou música, mesmo sendo banida da família, né? Então a família disse: ok, você escolheu isso, você vai fazer isso, então não conte mais com a gente, você vai fazer isso por sua conta e por risco e conta você não vai contar com o nosso apoio. Então, é muito interessante, então, ou seja, aquilo que a família, que a percepção familiar sobre esse desenvolvimento da superdotação, a escolha, ou então as características das habilidades dessa criança e desse adolescente, se essas características têm a ver, se são mais intelectuais ou artísticas ou de liderança, ou então características mais voltadas para habilidades interpessoais ou intrapessoais, ou seja, essas dimensões e de que talento, do tipo de talento também vai ter uma grande influência da percepção familiar sobre esses aspectos. Mas a superdotação, como qualquer outro fenômeno do desenvolvimento humano, vai requerer atenção e cuidados especiais, né? Então, a família, ela tem sempre a necessidade de cuidar dos seus membros, mas com relação à superdotação, a gente, então, vai ter ainda uma outra demanda muito importante, que é de fomento e de atenção para o desenvolvimento das habilidades e das potencialidades, do tipo de talento que essa pessoa possui. Okay? Então, acho que 3 fatores na literatura são recorrentes com relação à influência da família superdotados, de como as interações familiares são impactadas, influenciadas. E aí a gente tem, por exemplo, o processo de identificação. A precocidade, a sincronia, as características socioemocionais são os 3 fatores recorrentemente que a gente encontra na literatura como tendo um papel importante no desenvolvimento superdotado e nas interações familiares. Ok? Então, com relação à identificação, processo de identificação, a gente vai encontrar vários autores na literatura. Nos meus estudos de 2003 e de 2008 eu encontrei isso, em 2008 nós temos Pérez, nós temos vários estudos que vão mostrando que esse momento, né, esse processo de identificação, ele é bastante complexo para as famílias. Então, há muitas, no estudo que a Sheila Perla fez sobre o perfil de famílias brasileiras, esse foi um dos dados assim, mais fortes da pesquisa dela, que mostrou que as famílias passam por um processo de avaliação, às vezes, bastante turbulento, né? Porque os pais, às vezes, eles vão sendo levados de profissional em profissional, né? Eles passam por pedagogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, pediatras, até que alguém descubra, entre aspas, né, que esse menino ele não tem um problema, ele não tem, mas ele tem traços, né, comportamentos de superdotação. E muitas vezes esse processo, né, ele é comprometido com esses, muitas vezes até com diagnósticos e avaliações equivocadas,
que leva essas famílias, muitas vezes, a ter sentimentos de revolta, de rejeição, de raiva, né, de negação. Então, muitas vezes, essas crianças são longos processos, né, até que se chegue a identificar, até que esse processo, ele às vezes, é excessivamente frustrante, gera conflitos familiares, porque há uma dificuldade de encontrar uma rede de apoio, muitas vezes, né, escolas especializadas, profissionais devidamente formados para entender dessas características e também para ofertar ou mediar um atendimento que seja adequado a essa criança. Então, essa é uma questão importante, né? E a família superdotada, ela precisa tanto de um apoio como um suporte, né? No sentido de ter as suas necessidades atendidas nesse momento, nesse processo também de identificação. Então, é muito recorrente, né, as famílias falarem de uma certa frustração, muitas vezes uma necessidade de mobilização a dados, relatos de mães que deixam de trabalhar para cuidar especificamente dessa questão do atendimento ou de encontrar, né, recursos que possam atender aos seus filhos. Então, há uma mudança nas rotinas, nas dinâmicas, que isso tudo impõe desafios para a família. E a gente pensar essa família de uma forma mais ampla, também na literatura a gente vai encontrando, ainda de uma forma muito incipiente, o que acontece com os irmãos de superdotados, né? Muitas vezes esses superdotados, quando eles são filhos únicos, eles têm, então, toda essa atenção, os recursos da família bastante direcionados, centrados no desenvolvimento desses filhos. Mas quando a família tem 2, 3 filhos e um desses filhos tem esses comportamentos ou manifestam esses comportamentos de superdotação, então os irmãos de superdotados vão relatar, por exemplo, a dificuldade de lidar com, eles têm que assumir mais atividades domésticas, né? Eles vão ter mobilidades extras, muitas vezes, para acompanhar esse irmão. Às vezes há um sentimento de inferioridade, né? De que a família ela tem um olhar diferenciado para suprir as necessidades do superdotado, e muitas vezes os irmãos dessa criança ou adolescente se sente meio escanteado ou às vezes desenvolve uma percepção, né, uma autoestima e autoconceitos assim de como relacionados a uma certa, não é discriminação, nem é o fato da família privilegiar, mas como essa criança, esse adolescente tem mais demandas em relação às suas potencialidades, a família acaba também gastando mais tempo, mais atenção, mais recursos, mais mobilidade, no sentido de conseguir que esses alunos sejam atendidos. Isso ainda é uma questão que a gente precisa ver com cuidado nesse ajustamento da família e nas condições que vão envolver esse estresse, muitas vezes, que a família como um todo sofre. Não é só a criança superdotada, mas os pais, né, a conjugalidade, ou seja, até mesmo a negociação, né, entre marido e mulher de quem vai ter essa responsabilidade, ou então, muitas vezes, negociar mesmo os espaços, né, de atenção, são dados interessantes. Então, ainda com relação a algumas características do superdotado que vai afetar a família e que influencia na rotina e na maneira como a família se organiza em torno do desenvolvimento dessas habilidades, tem a ver com a precocidade, né? A precocidade, ou seja, as crianças superdotadas, elas vão fazer coisas muito antes de que outras crianças. E muitas vezes essa família, os pais, são vistos como pessoas que estão super estimulando seus filhos, né? Muitas vezes são vistos e olhados com certa desconfiança. E não tem como. Então, durante esse momento de desenvolvimento, é muito comum os pais compararem o seu filho com outras crianças, ou então a família, né, comparar essas crianças com outras crianças.
Então, essa questão da precocidade, que muitas vezes pega os pais de surpresa, né? Há algum tempo atrás, eu atendi a uma família que veio até mim na procura por conta de uma criança que eles tinham, e era uma criança pequena, ainda com 4 anos de idade, que tinha várias habilidades de leitura bastante desenvolvidas, de linguagem e alguns interesses em comuns. E foi muito interessante, eles vieram sem a criança, né? E nós viemos conversar, a primeira vez que nós fomos conversar sobre as questões que eles tinham como demanda, e lá pelas tantas, depois de conversarmos sobre a criança, as características e as demandas que a família tinha, já no finalzinho, a esposa dizia, mas eu vejo todas essas características no meu marido. E foi muito interessante quando ela vira e fala isso. Eu vejo todas as características no meu marido, e ele imediatamente diz, mas eu nunca fui identificado como superdotado. Então, se eu não fui identificado, eu acho que eu não sou, não. Eu acho que realmente eu vejo isso nos meus filhos, mas ela está dizendo, eu não vejo em mim. Por que eu estou dizendo isso? Essa precocidade que era vista nessa criança, e que talvez tenha sido vista também no seu pai, mas porque não tinha conhecimento, não tinha ferramentas, não tinha acesso a informações que ele precisava. Até mesmo na fase adulta, havia uma negação dessa precocidade dele, né? Ele mesmo negava a sua própria precocidade, apesar de que a esposa estava dizendo, mas eu vejo todos esses traços no meu filho, no meu esposo. Ela falou assim, olha, talvez a gente pudesse começar a nossa conversa por ele, porque conversando com ele, talvez ele se entendendo um pouco de como ele funciona, vai ser mais fácil da gente ajudar o nosso filho. Então, a precocidade, ela muitas vezes é vista, né, com desconfiança, e muitas vezes há uma negação dos pais com relação a essa precocidade. Não é tanto assim, não é bem assim, né? Outras vezes isso cria grande frustração ou cria grande mobilidade na família no sentido de dar conta dessa precocidade, né? De qual é o melhor caminho a seguir. E junto com essa precocidade tem as assincronias, né? Que é um fenômeno bem comum com relação ao desenvolvimento do ser humano, onde ele não tem um desenvolvimento uniforme entre as questões emocionais, intelectuais ou das próprias habilidades que ele traz com relação à superdotação. Muito bem. E, por último, uma questão que também traz bastante elementos, né, para essa família, em termos de organização e configuração, diz respeito exatamente às questões socioemocionais, né? Então, nós chegamos aqui na questão socioemocional, que é exatamente uma grande preocupação da família, é um grande desafio para a família, muitas vezes, equilibrar esse descompasso entre o desenvolvimento intelectual e emocional e a idade cronológica do superdotado. Então, a precocidade, a questão da identificação, os aspectos socioemocionais e intelectuais, eles não estão separados, né, gente? Está tudo junto, integrado, e a família é um grande desafio para a família dar conta, né, dessa intelectualidade ou desse interesse em comum, e relacionar isso com a idade mesmo cronológica desse superdotado, né? Então, algumas características socioemocionais que mais são relatadas na literatura como sendo algumas das questões que as famílias têm que lidar com mais recorrência, tem a ver com as dificuldades nos relacionamentos sociais, né? Alguns desses superdotados têm uma tendência ao isolamento social, também as dificuldades em aceitar críticas, né? Não conformismo, a resistência a autoridades, a recusa em realizar tarefas rotineiras e repetitivas, algumas vezes também o excesso de competitividade, a intensidade da emoção. Então, nós temos várias questões aí que são críticas quando a gente vai falar sobre ajustamentos socioemocional e quando a gente vai falar das questões que envolvem a família, né? Questões que trazem preocupação para a família. Então, a dimensão emocional, ela também guarda uma estreita relação com o tipo de talento, né? Com questões
de traços de personalidade, temperamento, e com característica de perfeccionismo que a gente vai encontrando também, muito relatado na literatura, como um aspecto importante para a gente entender as características socioemocionais do superdotado. Então, muitas vezes, esse perfeccionismo que está associado à busca pela perfeição, mas não somente com isso, mas a ideia de jamais falhar, de dar conta, né? de agradar as pessoas, de atingir os altos padrões que muitas vezes são padrões inalcançáveis, né? E isso ainda tem toda uma questão com esse descompasso, né, entre o intelectual e o emocional, entre o social. Então, todas essas questões são questões que vão impactar, influenciar a dinâmica familiar e a maneira como a família se organiza para atender às necessidades e dar apoio, suporte emocional, né? Então, a gente vai ter, além disso, alguns aspectos culturais, né? Que é a questão mesmo da gente inibir impulsos agressivos, né? Muitas vezes as crianças não são permitidas de experimentar e exprimir certos sentimentos, né? E uma necessidade, muitas vezes, que os pais têm de controlar, né, todo o processo de desenvolvimento das habilidades desse filho. Então, nós temos aí, ainda com relação às questões socioemocionais, as características do superdotado, as práticas de bullying, né? Então, muitas vezes, os superdotados, eles são alvos, né? Da agressão do bullying em relação por conta das suas características, né? Isso gera inquietude, aflição e outros sentimentos que, com certeza, vão demandar para a família um suporte, às vezes, também profissional, né? Psicológico em relação a essas características. E essas características podem agravar a situação psicossocial do superdotado, né? Como, por exemplo, a sensibilidade emocional, a intensidade de percepção, né, emocional, e isso pode se agravar em vários níveis, né, até tentativa de autoagressão, a ideação suicídio e outras questões que vão se agravando. Ok? Bom, então, acho que esse é o panorama geral de quais são os aspectos, né, que vão influenciar a família do superdotado, né? Alguns aspectos, como, por exemplo, também, eu acho que não posso deixar de falar sobre as dificuldades que são originadas na escola, né? Em função de não encontrar atendimento adequado, ou até mesmo da maneira como os pares, né? Os professores, os processos escolares vão, ao longo do tempo, sendo construídos. E ainda temos muitos mitos e crenças populares que estão ligados a essa imagem, até às vezes patológica e deturpada, né, do desenvolvimento do superdotado, como se ele fosse sempre uma pessoa desajustada. Não, o superdotado tem intensidades emocionais. Ele tem algumas questões emocionais importantes, mas que são característicos desse processo de desenvolvimento das suas habilidades superiores. Bom, alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam? Gostaria de dar uma parada aqui para a gente, então, falar um pouco mais de como essa família pode se organizar no sentido de ajudar o superdotado a ter a contribuir com o bem-estar, com a qualidade de vida, né, do superdotado. Não sei se a gente pode... Nós temos uma pergunta, mas antes da pergunta, eu gostaria de que você pontuasse, que é uma pergunta mais ou menos longa, eu acho que ela merece realmente ser atendida, mas eu queria que você pontuasse alguma coisa que nós estamos percebendo muito no INODAP com nossos clientes, depois de passado 1 ano e tanto de pandemia, 1 ano e tanto de confinamento, de angústias, de todas essas pressões. E aqui em Curitiba aconteceu muito de
entra a bandeira vermelha, as crianças iam começar a escola, para a escola, daí, quer dizer, arruma o uniforme, não sei o quê, se prepara para ir para a escola, daí agora não pode mais. Então, é um vai e vem que eles não estão entendendo. E para o superdotado, isso, de não ter uma segurança, tem causado um sofrimento muito grande. E nós vemos, assim, uma enorme gama de diagnósticos equivocados, e realmente eu nunca tive tanto TEA aparecendo como ano passado. Então, todo mundo é TEA agora, né? Todo mundo tem um comportamento diferente. Não sei se você observou isso também, mas assim, o que acontece aqui é que eu vi que nenhum dos pais ficava 24 horas por dia com seus filhos. Tem crianças que vão para o berçário com 6 meses, com 2 meses, com 1 ano, elas já estão um período fora da escola, da casa. E os pais também têm aquele tempo que eles saem para trabalhar e eles voltam recarregados. Vêm com os problemas de família, os problemas do trabalho, mas eles voltam para o lar como sendo aquele acolhimento. E, de repente, o lar ficou o lugar do trabalho, o lugar de resolver problemas, o lugar vamos dizer, de situações de saúde, o lugar de atender as crianças e de controlar a criança. Então, tudo aquilo que a gente preconizava, que a criança tem que ficar um tempo pequeno na tela, quanto tempo fica, tem que brincar. Então, a criança não brinca mais, ela agora fica 4 horas na frente de uma tela e o pai ou a mãe ficam obrigando aquela criança a ficar assistindo aula online, né? Para superdotado, aquele negócio também foi um terror. Então, o que apareceu de diagnóstico de situações dessa pressão da criança ser muito reativa, ser muito mais intensa, né? E os pais que também, lógico, as crianças não vieram da proveta, né? Também são vindo de pais muito intensos. Começou a haver desajustes familiares. Então, nós estamos trabalhando com saúde mental hoje muito mais, talvez não tanto como a gente gostaria, porque podia estar acolhendo mais crianças, mas muito mais do que anteriormente. As crianças estão apresentando, assim, alguns distúrbios bem sérios, tanto que nós estamos fazendo um trabalho presencial, assim, de um por um, com alfabetização, que eu acho que é uma coisa que para mim, não me convence a alfabetização online, realmente, como professora, eu acho que isso aqui não dá certo. Então, algumas crianças estão vindo para fazer o alfanúmeros, que é nós fizemos o projeto de desenvolvimento de habilidades, e alguns estão vindo para o estudo independente, como aquilo que a gente sempre sonhou na superdotação, fazer um estudo daquilo que a criança quer aprender. Porque ano passado foi muita gente pedindo para que a gente mandasse o professor em casa. Então, muitos professores, como estavam desocupados, tinham mais tempo, a gente começou a indicar professor para alfabetizar em casa, para ir em casa. Hoje, eles tiveram uma overdose de casa. Eles querem sair de casa. Então, nós estamos fazendo um trabalho de reinserção social. As crianças têm medo de se encostar, elas chegam no Inodap assim, sabe? Felizes, mas elas querem agradar a gente, elas querem chegar, mas elas também não se sentem confortáveis. Então, esse comportamento está sendo muito abalado. Eu não sei se você nota isso também, mas eu acho que em qualquer faixa etária, nós estamos, assim, tendo de estudar como é que nós vamos fazer essas crianças superdotadas, que são muito intensas, retornarem a um equilíbrio de saúde mental. Olha, eu tenho, na minha experiência recente, trabalhado com adolescentes e jovens num projeto de extensão que a gente tem na universidade, que é Felicidade, Bem-Estar e Projeto de Vida. E logo no início a gente faz um questionário, uma das perguntas é o quanto a questão da pandemia afetou a sua vida, se mudou as suas perspectivas, seus projetos, suas metas, como é que você se sente nesse momento, né? E algumas coisas muito interessantes surgem nesse questionário, já foi respondido por quase 400 pessoas. A gente não fez uma análise, não fizemos uma análise assim, de todo esse material ainda, não tive tempo de fazer isso, mas é bem interessante como aparece, por exemplo, a palavra tédio, né? Então, as pessoas dizem que estão muito entediadas. A outra questão que aparece muito é a ansiedade. Os jovens estão muito ansiosos. E a outra questão que aparece bastante lá é também a angústia.
são sentimentos que aparecem muito. O medo também é outra palavra que vai aparecendo ali. E, sem nenhuma dúvida, a pandemia, ela representa para quase todos nós um momento de ruptura, né? Nós estávamos indo numa direção de vida e todos nós tivemos uma ruptura. E a necessidade de lidar com essa ruptura tem a ver com realinhamento. E realinhamento de metas, realinhamento de propósitos de vida, de sentido de vida. Então, tudo aquilo que a gente era possível fazer, independente se você está em home office ou se a pessoa não está em home office, porque muitas pessoas continuam trabalhando, algumas pessoas são pessoas da linha de frente de combate à Covid, da área de saúde, mas todos nós tivemos as nossas rotinas interrompidas, sonhos interrompidos, planos interrompidos. Então, a pandemia ela tem esse momento de ruptura. Como ela prossegue, e a gente tinha uma ideia de que ela duraria pouco tempo, mas ela acaba se estendendo por muito tempo, nós temos que mudar toda a nossa rotina de vida, criar outros sentidos. Para as crianças, isso é mais grave, porque as crianças elas têm dois principais nichos de desenvolvimento na nossa sociedade escolarizada, na sociedade brasileira, que é a escola e a família. Então, quando você tira a escola da criança, você tira o espaço de socialização com os pares. Você tira um espaço também de apreensão, de internalização da cultura mais ampla, né? Você restringe não é somente o espaço físico, mas o espaço social dessas interações. Isso agrava porque os pais não fizeram pedagogia, os pais não fizeram, a maioria dos pais não tem como profissão o ensino e a aprendizagem. E é colocada assim, no colo desse pai, a parte dessa interação. A gente fala muito da interação família-escola, né? Que é extremamente desejável, que todos nós gostaríamos que a família tivesse mais presente. E, de repente, a escola ela se desloca, né, para uma tela, e todas as interações face a face elas têm que ser realizadas na família ou com cuidadores, né, que estão nessa casa, ou então com outras crianças. Eu estou falando de uma gama grande de crianças, mesmo as crianças que moram em favelas, as crianças que moram em lugares mais socioeconomicamente desfavorecidos, as crianças têm todas as suas rotinas interrompidas. E aí há muito tempo e pouca organização desse tempo. Eu acho que poucas pessoas na família conseguiram gerenciar o tempo, organizar o seu próprio tempo e o tempo das crianças. Então, ou as crianças passam muito tempo na televisão, ou muito tempo sentadas fazendo determinados tipos de atividade, ou elas passam muito tempo na rua com outras crianças, mas sem uma atividade planejada. Então, nesse momento, uma coisa importante é realmente a gente andar na frente, é a gente planejar esse tempo. Então, assim, planejar, mesmo que dentro do espaço da casa, ainda que seja uma casa pequena, o quanto desse tempo é destinado para estudo, o quanto desse tempo é destinado para brincar. Crianças e adolescentes, jovens, nós precisamos ter tempo de relaxar, né? Nós precisamos ter tempo para o lúdico, a gente precisa ter tempo, para as refeições a gente precisa ter tempo. E o que acontece é que isso bagunça toda essa rotina familiar, né? As pessoas, poucas famílias conseguem estabelecer rotinas negociadas. E aí, gente, é negociado mesmo, desde a criança pequenininha até o adulto, porque muitos de nós a gente acaba com home office trabalhando até agora, né? E a gente vai por noite adentro. Eu conheço famílias que as crianças dormem a qualquer hora já e acordam no outro dia participam das aulas, né, rapidinho ali, e depois dormem o resto da tarde, emendam com um pedaço da noite. Então, a rotina
familiar ela foi interrompida, a dinâmica familiar foi interrompida. Então, há uma necessidade de negociar os tempos, né, de cada coisa, redistribuir tarefas domésticas, que é uma outra coisa complexa, mas que é necessária. E o superdotado ele perde um espaço extremamente importante, que é de expressão produtiva e até de um espaço para desenvolver suas habilidades. E a falta dessa troca com pares ela é muito danosa para a infância e para a adolescência. Eu acho que realmente a escola, quando a gente voltar para o presencial, eu acho que as escolas deveriam passar muito tempo cuidando das questões que envolvem o desenvolvimento socioemocional. Parte do currículo tem que ser substituído, minha gente, porque se não for, nós estamos fazendo um desserviço para a humanidade. Porque se nós adultos temos sérias dificuldades com esse tempo, crianças e adolescentes nesse tempo, outro dia eu estava pensando, gente, como é que os adolescentes estão flertando? Eles estão namorando como? Porque é um momento importante de desenvolvimento de vínculo afetivo, né? É um momento importante da vida social do adolescente estar com seus pares, né? Para essa consolidação de identidade. Como é que isso está acontecendo nesse tempo? Então, a gente tem um agravamento mesmo, né? Por conta dessa, digamos assim, dessa restrição de espaço social, de convivência. E não adianta, é óbvio que eles passam hoje muito mais tempo nas redes sociais, muito mais tempo no computador, mas isso não implica em melhoria de qualidades ou a construção de repertórios de socialização que são necessários, sabe? Então, a gente fica numa situação bastante agudizada, eu acho, e lacunar do ponto de vista do desenvolvimento socioemocional, sabe? Eu acho que é muito bem colocado o que você está fazendo, porque realmente é uma situação que a gente pensa na escola retornar para as atividades escolares, para o conteúdo que foi perdido, para né, suprir aquilo que não foi feito, os buracos que ficaram. Mas essa colocação é fantástica, Jane. Eu acho que assim vai nos ajudar até no Inodat. Eu acho que uma coisa que eu vou pontuar também aos pais. Eu acho que os que estão presentes aqui estão nos ouvindo e que vão nos ouvir depois, acho que nas gravações. Mas eu acho que essa parte que você colocou de cuidar desse agravamento do desenvolvimento socioemocional é a primeira coisa que eu vi pelas próprias crianças, que eles querem voltar a se socializar. Né? Então, acho que é muito sério o que você colocou, é uma coisa que a gente não pode deixar de pensar, que o papel do professor e o papel da escola vai ser muito mais de resgatar a parte do desenvolvimento que ficou perdida. Né? Eu acho que a questão é que, com essa restrição dos espaços sociais de interação, há uma perda grande de ver-se em outros, sabe? Aí, por exemplo, o desassossego da criança superdotada, ela vai ficar muito mais intenso. A questão da negação de si, porque muitas vezes uma das grandes questões para o superdotado ele é se reconhecer como superdotado, não a partir de um rótulo, né? Não a partir de uma definição acadêmica, não a partir de uma concepção, mas daquilo que ele pensa sobre si mesmo. Né, de como ele se organiza diante disso. E aí eu acho que para as famílias é importante, muito importante, ter espaços de escuta, sabe? É importante que essa família que está, então, encapsulada, enclausurada, presa, ela tenha espaços de escuta. É muito necessário que a família ouça seus filhos e suas crianças, muito mais do que antes, sabe? Criar espaços onde se fale sobre os medos, as vergonhas, a culpa também, né? A gente vive num momento tão ímpar, que às vezes eu não saio, não é só
por conta de tudo que está dizendo sobre a transmissão do vírus, mas é até de medo de passar, de ser eu o vetor, né, que vai transmitir esse vírus. A questão mesmo até de sentir culpa, né? Quando a gente sai, às vezes, quando você sai ao mercado, se você não comprou tudo e tem que voltar no outro dia, eu não sei como é que as pessoas estão lidando com isso. Então, esse é um aspecto bastante importante. Do ponto de vista também das crianças, elas terem ainda também um espaço menor de expressão dos seus sentimentos, né? E aí eu acho que existem impulsos mais agressivos, mais presentes, né? Dependendo do temperamento, também um recolhimento muito grande dessas crianças, né? E esse recolhimento é contraposto às exigências por realização. Né? Então, às vezes, a gente, não, você tem que fazer o dever de casa, você tem que ficar às 4 horas, senão você vai perder, sem levar em consideração o sofrimento que todos nós estamos passando, né? Sem levar em conta o que significa as estatísticas que todos nós estamos ouvindo o tempo todo. Né? Porque, então, para essas crianças, essas estatísticas, elas têm também uma pressão muito grande, psicológica mesmo, né? De pensar, meu Deus, tanta gente morrendo, acontecendo, e eu me sentindo impotente. Né? E muitas vezes esse sentimento de impotência versus grandiosidade. Deixa eu falar um pouco sobre isso. As crianças superdotadas, muitas vezes, elas acham que elas têm condições de resolver muitas questões do mundo. Né? Elas têm todo um idealismo muito latente de como as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam ser solucionadas. E nesse momento, é um momento de muita impotência. Né? Por mais que eles sejam talentosos em várias áreas, será que, de fato, o melhor a fazer agora é desenhar? Eu tenho uma habilidade de desenho, mas em que a minha habilidade de desenho vai contribuir nesse momento histórico? Então, existe muito desse confronto, né, entre aquilo que eu tenho como potencial, como habilidade acima da média, e o que está acontecendo à minha volta. Né, e como eu posso responder a essas questões. Eu acho que é uma outra questão importante. E daí, gente, eu acho que gerenciar o tempo é um papel do adulto, sabe? O adulto, ele precisa ouvir, né, os membros da família e fazer esse gerenciamento, sabe? Uma questão que eu acho bem legal, assim, que algumas famílias fizeram e continuam fazendo, tem a ver com os jogos, né? Eu vou falar um pouquinho de alguns recursos aqui, que eu acho que a família ela tem alguns recursos que são integrativos, que vão ajudar nessa adaptação. Primeiro, a escutativa, que eu já falei, que é passar tempo de qualidade. Está todo mundo em casa, mas ninguém está passando tempo de qualidade com ninguém. A gente está dentro de casa, mas sem tentar entender, sem acolher a dor do outro, né? E às vezes, quando fala, não, mas, gente, está todo mundo sofrendo, ok, mas eu estou sofrendo é diferente. Falar sobre o meu sentimento, meu sofrimento, abrir espaço na família para as pessoas conversarem sobre como estão se sentindo. Então, esses espaços de fala, espaços de conversação, sabe? Como a gente está muito hoje na tela do celular, na tela do computador, na tela da televisão, o tempo é consumido pelas telas e a gente precisa de conversa. Acho que os pais sentarem e dizer, como é que você está se sentindo? Né? Diante de tudo que está acontecendo, eu estou me sentindo assim, a gente poder falar sobre isso. Outra questão, gente, é elogiar. Eu acho que quando a gente está em casa, todo mundo junto, muitas vezes a gente esquece até de falar por favor, obrigada, né? Está tudo já no automático ali. Mas como é importante, nesses momentos, a gente agradecer, sabe? Ser grato mesmo, agradecer, elogiar, sabe? Se concentrar nas possibilidades e não nas fragilidades, e não no que é possível. Não é possível ir no shopping, não é possível ir para o McDonald's, não é possível ir para o cinema, não é possível um monte de coisa. Mas o que é possível? Né? Então, assim, concentrar-se nas possibilidades
e negociar essas possibilidades. Ter tempo para brincar, para rir, para contar histórias, né? Então, você pode usar vários recursos lúdicos e psicopedagógicos, mas você pode contar histórias. Talvez acho que é um momento importante da gente contar as histórias da família, resgatar tradições familiares, né? A contação de história, ela produz uma coisa que a gente chama de experiência vicária, né? Então, a gente é capaz de vivenciar emoções, sentimentos, várias possibilidades, eventos, sem necessariamente passar pelo risco real da coisa, né? Então, assim, a experiência vicária é isso. Conta-se uma história, eu me coloco no lugar daquele personagem, eu vivencio, que é muito diferente de assistir uma novela, a gente também se coloca no papel da personagem e tal. Mas quando a gente ouve uma história, a gente cria imagens mentais, né? A gente elabora esse plano mental de uma forma diferente. Isso na novela, isso na série, já está feito por alguém. Né? Mas quando se conta uma história, quando a gente resgata essa contação de história, a oralidade na família, é muito interessante, porque faz com que a criança se sinta parte, né? Ela conhece a história da família, ela conhece outras histórias, ela é capaz de contar a sua própria história, né? Ter esses espaços é muito interessante. Também respeitar limites, né? Eu acho que é um momento muito importante da gente respeitar o limite e a dor do outro. Porque, às vezes você se sente tão triste, mas você está triste por quê? Isso é tão bobo, isso não é nada. Né? E, às vezes você vê uma criança falando com muita dor do fato de não poder ir à escola, ou então com muito medo de ir à escola, e muitas vezes a gente subestima isso. Né? Então, qual é o limite? Conversa sobre os limites mesmo. Não é limite, estou falando de disciplina e punição, mas limites, seus próprios limites enquanto pessoa, né? Do que você sente, do como você gostaria de se sentir. Acho que é um momento muito, muito necessário de flexibilizar algumas coisas em detrimento, em favor das pessoas, sabe? A gente precisa, nesse momento, abrir mão de coisas, abrir mão de certas coisas, de objetos, para simplificar rotinas, simplificar as coisas, simplificar o tempo, né, e gerenciar essa rotina. E não sobrecarregar as pessoas, né? Eu acho que é muito importante respeitar os limites e respeitar o que o outro sente, o que o outro está dizendo que está sentindo. Né? E também eu acho que as famílias, elas nesse momento, ela precisa de ter com quem compartilhar, sabe? Acho que é um momento onde as famílias têm que se associar a outras famílias, a outros grupos, participar de reuniões como essa, participar de rodas de conversa, falar de como essa família está se organizando para criar estratégias, para pensar junto com outros, para a gente ver que a gente não está sozinho, sabe? Então, associar-se a outros, criar esses espaços. Tem muita gente que não aguento mais live, eu não aguento mais a tela de computador. Ultimamente, eu entro no WhatsApp para desmarcar. Às vezes, eu nem leio nada, eu só entro lá para desmarcar aquele monte, 98 mensagens. Eu vou lá e desmarco, só para ver a coisa, sem aquele monte de verdinho lá para você ter que responder, né? Mas por que vai acontecendo isso? Porque a gente tem uma necessidade de estar com o outro, a gente tem a necessidade, não é de receber informações sobre, mas é de conversar, né? Necessidade de estar junto e não no mesmo espaço. Então, é necessário privilegiar essa relação. E aí eu acho que a gente tem um outro nível de relação família-escola agora, né? Então, família e escola, mais do que nunca, precisa conversar, né? Precisa estar presente. Acho que a família precisa se instrumentalizar, a escola precisa se instrumentalizar desses outros conteúdos, né? Para que a família tenha condições realmente de eu não sei que palavra usar, mas de criar uma temporalidade, não, mas é criar algo que é temporário. Olha, gente,
nas próximas semanas nós vamos tentar funcionar assim, depois ir mudando isso. A gente não sabe quando essa pandemia acaba. Na verdade, ninguém sabe, mesmo depois que todo mundo tiver vacinado, como é que esse mundo vai voltar. E quando a gente voltar, como vai ser tudo isso. Por isso, eu acho que nesse momento, cuidar do outro é muito importante. Sabe? Cuidar do outro no sentido mais integral da palavra mesmo, sabe? Porque são muitas perdas, ainda que não seja uma perda próxima da gente, em termos de perdas de vidas, né, das pessoas que nós amamos, há muitas perdas do ponto de vista das relações, né, sejam elas quais forem. E isso fica... Para a criança e o adolescente superdotado, o adulto superdotado, acho que o grande sentimento é um sentimento de impotência mesmo. Né? Há um grande sentimento de impotência diante de toda essa realidade. Por outro lado, vamos falar de uma coisa positiva. Por outro lado, essas crianças que também precisam estar mais tempo fora da escola, eu já ouvi alguns adolescentes que estão vivendo a vida ideal. Então, nem tudo é fim de mundo. Há alguns adolescentes que eu não quero mais nunca voltar para a escola, não quero mais nunca aquela relação que eu tinha, porque está bom demais desse jeito. Conheço um adolescente que está aprendendo japonês, que está falando com pessoas do outro lado do mundo, que está inventando outros projetos, que está aprendendo a fazer um monte de coisa que não fazia antes, porque não tinha tempo. Mas passam muito tempo dentro do quarto, né? Então, o mundo deles hoje é o quarto onde eles estão, mas lá dentro desse quarto eles estão fazendo milhões de coisas. Então, assim, a gente não... para esses que estão vendo esse momento de estar no seu quarto e poder estar lá o tempo todo fazendo um monte de coisas, para a família é desagregador muitas vezes, está o tempo todo batendo lá na porta para saber o que está acontecendo, ou seja, há um adoecimento, entre aspas, o adoecimento, das outras relações da família, né? Mas para alguns adolescentes eles estão no mundo que eles pediram. Eles estão vivendo a realidade que eles desejavam, que é ter tempo, todo o tempo possível para desenvolver seus projetos pessoais, né? Então, há alguns adolescentes, principalmente adolescentes, que estão... não está achando ruim, não. Está achando muito bom e que continue assim por mais tempo, né? Então, tanto desse lado, desses alunos, desses adolescentes que estão achando muito bom e dos que estão achando muito ruim, a verdade é que quando eles tiverem que ir para o espaço escolar, todos eles vão precisar de suporte, eles vão precisar de apoio, eles vão precisar se readaptar, vai precisar de realinhar, né? Várias questões que envolvem bem-estar, qualidade de vida e realinhar suas metas pessoais. Isso é inevitável para todos nós, no momento onde a gente tiver nosso direito de ir e vir novamente restituído. Eu gostaria só de falar uma questão sobre ainda a família de superdotados, que eu até estava conversando isso mais cedo com a Maria Lúcia, que é a questão da gente pensar sempre a família do superdotado a partir dos filhos, né? A gente sabe alguma coisa sobre a família de superdotados dos filhos, das crianças que têm filhos superdotados. Mas eu tenho me interessado já há algum tempo a fazer perguntas, eu não tenho um estudo sistematizado sobre isso, mas quem sabe a gente não pode fazer aí várias linhas de pesquisa sobre isso, que é o que significa ter um pai superdotado? Não é? Então, o que significa ter um pai superdotado para os meninos da família? Para as meninas, então, há uma diferença de gênero desse olhar. A gente já sabe, de senso comum e até da literatura, que as meninas elas têm uma admiração maior pelo pai, um apego maior pela mãe, os meninos pela mãe e as meninas pelo pai. Mas o que significa ter um pai superdotado, com uma carreira brilhante, ou então um pai superdotado que ele não teve as suas habilidades identificadas?
O que significa ter uma mãe superdotada? Eu me lembro que eu perguntei para várias pessoas que eu conheço que têm mães assim brilhantes de várias áreas, e é interessante o sentimento de abandono, porque muitas vezes esses pais investem muito tempo na carreira, muito tempo no desenvolvimento de suas habilidades, eles são pessoas muito bem, são reconhecidos na sua área de conhecimento, e muitas vezes esses filhos têm um sentimento de abandono muito grande. Há uma rota de conflitos, muitas vezes, quando eles não seguem a mesma carreira, e muitos decidem deliberadamente não ir na mesma carreira, na mesma profissão dos pais, por conta de uma altas expectativas que elas não estão ditas nem estão colocadas, mas que os filhos sentem como sendo altos demais para eles alcançarem. Né? Então, o que significa ter um pai superdotado, uma mãe superdotada? Ou seja, famílias onde os pais são superdotados, que nível de exigências e metas esses pais impõem para os seus filhos? Né? Que tipo de conjugalidade há? O que significa você ter um marido superdotado ou ter uma esposa superdotada? Então, eu já conversei com algumas... Eu tive uma colega com quem eu trabalhei, ela extremamente bem-sucedida na carreira dela, estava no 3º casamento, ela falou, Jane, eu não aguento, eles são muito lerdos, eu acabo abandonando, eu não consigo. A pessoa tem essas pessoas costumam ter ritmos acelerados, um ativismo, um perfeccionismo, há um descompasso na necessidade de intimidade e a intensidade dos afetos, né? Há uma gangorra de sentimentos, de explosões. O que significa ser marido de uma superdotada? Ou o contrário, né? O marido, ou seja, cônjuge de um superdotado. Que implicações para a conjugalidade essa superdotação traz? Porque a gente sempre fica naquela coisa da família com filhos pequenos, né? Mas essas crianças, elas crescem, né? E aí se casam, se tornam pais, mães. O que significa isso? O que significa ter um avô superdotado? Né? Então, assim, eu vejo, em alguns casos que eu já tive a oportunidade de acompanhar, do nível de intolerância dessas pessoas que são avós, ou seja, dessa geração mais vivida da família, que tem essa característica, em termos de intensidade, em termos de atividades, eles são mais ativos, permanecem ativos por muito mais tempo. A questão das expectativas sobre as próximas gerações, então, eles têm uma expectativa extremamente alta, uma paciência, tolerância zero. São pessoas difíceis de convivência, muitas vezes, porque elas são rápidas, são aceleradas no pensamento, e elas não têm muita paciência com essa geração que vem aí na sequência, né? O que significa ter irmãos superdotados? Né? Na minha pesquisa de 2008, eu tinha alguns irmãos dizendo que eles não gostavam da comparação. Então, ser comparado com outro irmão é algo que traz sofrimento, que traz conflitos nessa relação de superdotados entre os irmãos. Ciúmes, competição, né? A questão da divisão de tarefas, divisão de recursos que eles acham que é inadequado, sempre veem o superdotado como mais protegido, sem contar aquelas famílias que têm um filho que é diagnosticado com superdotação e o outro não. Eles foram identificados, reconhecidos e são... e aí, muitas vezes, a família opta por nenhum dos dois ou nenhum dos três dos filhos não serem atendidos, né? E outras vezes que aí o pai, não, você vai atender, você tem que atender o outro também. E aí você tem pessoas com habilidades tão diferenciadas e muitas vezes sendo colocadas nessa situação, né, de atendimento em função do outro, né? E de ser uma superdotada, um primo, um tio, a família não é feita só de criança e adolescente, né? E há casos em que nós temos um pai superdotado, uma mãe superdotada e filhos superdotados. Como é que se dá essa interação muitas vezes, né? Se ela é mais harmoniosa ou menos harmoniosa, se há os níveis de expectativa,
há famílias inteiras que têm a mesma profissão, e aí parece-me que os pais eles conseguiram passar a mesma paixão para os filhos, e os filhos são tão apaixonados pelo que fazem quanto os pais, eles se tornam, muitas vezes, uma organização profissional, não somente familiar, né? Mas outras famílias não conseguem fazer essa transição, ou muitas famílias impõem essas carreiras, essa profissão. Então, falar sobre ajustamento, sobre questões socioemocionais, a gente precisa também ampliar essas questões para os membros da família, para a família num aspecto mais amplo. Sim. Porque tem 2 comentários justamente sobre essas questões de pais serem superdotados, avós, né? Eu queria ler para complementar a sua fala, porque acho que você vai achar bem interessante. Então, a Bruna disse assim: meu marido é superdotado e ser esposa dele é uma aventura. A intolerância ele conseguiu resolver na terapia. Hoje é um pai sensacional e motivador. A Carla disse assim também: aqui significa que todas as decisões são super debatidas, porque os avós pensam num ângulo, o neto em outro e os pais em outro. Aqui meu marido substituiu você tem sempre razão pelo você precisa ser avaliado. Essa é muito boa, né? Muito bom. Ótimo. Mas é isso, é porque a literatura na nossa área, ela vai falar de uma família só mais nessa relação, na questão parental mesmo, né? É da relação parental. Mas nunca da relação conjugal. Eu não conheço algum estudo, se tem, me desculpem, eu não tenho um estudo específico, eu ainda não li. Se vocês conhecerem, me mandem, por favor, gostaria. Mas como é que a superdotação afeta essa relação conjugal? Ou seja, sei lá, um cônjuge superdotado, quando é a esposa ou o esposo superdotado, quando ambos são superdotados, como é que é essa dinâmica? Como é que eles funcionam? Né? Como é que é essa conjugalidade? A gente tem, eu já vi alguma coisa assim, citando, dizendo que as relações familiares, conjugais, elas são mais harmoniosas, os pais negociam mais, mas sempre negociando em função da centralidade da educação do filho, né? Então, as práticas parentais, os estilos parentais voltados para essa educação do filho superdotado. Mas também das questões da transgeracionalidade, ou seja, quando o avô é superdotado e às vezes é uma pessoa influente, reconhecida, né, que tipo de impacto ou de influência existe na família, na configuração familiar, né, de como também são as expectativas em relação a essas questões. Também temos, eu acho que eu vi 1 ou 2 estudos sobre a relação entre irmãos, né, superdotados. Há estudos historiométricos que vão falar, por exemplo, sobre a influência do pai na carreira de mulheres que são grandes, que entraram para a história, de mulheres que são bem-sucedidas na sua carreira. Então, há uma influência, sim, da relação com o pai, né? Então, há estudos sobre isso. A gente tem alguns estudos, e na história também, irmãos, né, que tiveram irmãs com o mesmo talento, e a gente vê todo um investimento parental no desenvolvimento do talento do menino, né, do filho, e não da filha. Então, nós temos questões de gênero importantes, os estereótipos relacionados ao gênero e a configuração também relacionado com a família, né? Aquilo que a família enxerga como futuro, expectativa de futuro para a menina e para o menino. Então, a gente tem também aí algumas questões bem interessantes para pesquisa, né? Para pensarmos essas questões. Jane, posso fazer algumas perguntinhas? Claro. Tem alguns pais que já tinham escrito. Deixa eu só buscar aqui a primeira. Enquanto você busca, já achei. Dani, deixa eu só fazer um comentário. A Carolina disse
estamos procurando os superdotados da família. E é uma coisa que aconteceu na minha família, que você começa a se aprofundar na superdotação, e você começa a rever na história, lá para trás, aquele avô que era considerado turrão, cabeça dura, radical, aquele que ninguém entendia, que teve atitudes até sociais de não aceitar essas restrições, porque agora não dá para ter mais água encanada, então vou usar só a água do poço. Daqui para frente cortava, né? Porque eles tinham convicções muito, muito fortes, de princípios muito rígidos, de educação. Eu lembro assim, que na minha infância, dizer, teu avô era muito radical, teu avô era um cabeça dura, era um empurrão. Se a gente vai olhando a história, não era nada disso, ele era uma pessoa determinada, né? De princípios muito, muito fortes, mas ele prejudicou a família porque deixou a família sem água encanada, sabe aquelas coisas bobas assim? Mas para ele era uma questão de valor. Se a sociedade não está fazendo certo, alguém tinha de exigir que a sociedade, ou a prefeitura, ou sei lá o quê, fizesse, a comunidade tomasse uma atitude. Então, às vezes, a gente vê naquelas atitudes menos aceitas socialmente, a gente vê justamente aquela garra, aquela força que o superdotado tem. Então, eu acho que, para quem tem filhos superdotados, que já está transitando nesse âmbito, é bom revisitar a história e a gente limpar um pouco a memória desses nossos antepassados, porque aí é que a gente vai entender da onde que vem vindo essa veia, né, da inteligência e das convicções morais, de tudo aquilo que a gente preza hoje, mas que naquele meio social, naquele momento, era um pouco diferente. Né? Eu acho que é muito gostoso e bom ver que as pessoas estão aqui também se colocando dessa forma. Né? Eu acho que a Dani passa aí as perguntinhas para você, que são bem interessantes também. Tá bom. Sim, Dani, diga. Eu vou fazer uma pergunta da Michele, na verdade é mais técnica, porque ela acredito que seja, Michele, se me corrige, tá bom? Mas eu acredito que você seja psicóloga, né? Ela escreveu assim: estou atendendo um menino de 2 anos e 3 meses, que já lê desde 2 aninhos e sabe tudo sobre o sistema solar. A mãe não organiza uma rotina, pois afirma que ela não quer podar a criatividade dele, deixa ele livre para fazer o que quer durante o dia todo. A criança é super agitada, não para ouvir nem para comer, tampouco para interagir. Apesar de ter indicativos de superdotação, ele ainda é uma criança. O que sugere, ela pergunta para você, o que você sugere para que essa família faça em termos de ajudá-la a encontrar um equilíbrio e centrar-se? Pergunto isso, pois pelo que observei inicialmente, não parece ser TDAH, mas uma criança que faz o que quer, quando quer, como quer, sem rotina, totalmente solta. Não sei se isso é bom para o seu desenvolvimento. Ok, a gente está falando sobre estilos parentais, não é isso? Então, nós temos estilos parentais que a gente chama de autoritário, né? São aqueles pais que impõem rotinas rígidas, tem práticas punitivas, práticas parentais punitivas, que eles têm todo esse controle de uma forma bastante rígida. Nós temos os pais que são laissez-faire, ou que são negligentes, ou que são permissivos, como a gente diz, que são esses pais que a criança ela é livre demanda, né? Ela faz o que quer, quando quer, a hora que quer. E nós temos um outro estilo parental que é o autoritativo, ou seja, participativo. São aqueles pais que negociam, que colocam regras, que são mais consistentes com essas regras, mas as regras são mais negociadas. Bom, cada um desses estilos tem implicações no desenvolvimento infantil, desenvolvimento do adolescente, e ele pode ser bom ou ruim a depender das características da criança, das características do talento da criança também, das demandas que a criança tem. O que acontece é que a gente precisa pensar, eu pelo menos eu penso assim, né? A gente precisa pensar que quais são os valores e quais são que a gente está passando para a criança. Né? Aquilo que ela faz na casa dela, ela pode repetir em outros espaços sociais.
aquilo que ela faz, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer, porque às vezes, muitas vezes, a gente fala muito não para a criança. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não, mas não diz o que pode. Né? Então, os pais autoritários, eles têm uma conduta mais do não pode, você não vai fazer, você se fizer, você vai ser punido, não. E peca nesse sentido porque não diz o que pode ser feito. O pai permissivo é o contrário, pode tudo e a criança não sabe o que não pode fazer. Né? Então, o ideal é que as crianças elas saibam e elas tenham limites, né? É necessário o limite. O limite, ele guarda e resguarda os nossos direitos, os nossos deveres. E isso faz parte da sociedade, aprender quais são os direitos e deveres. E as crianças vão aprender seus direitos e os seus deveres a partir de dois ambientes clássicos que a gente está falando, que é a escola e a família, né? Então, é necessário que as crianças saibam os limites, entendam os limites. Elas podem, inclusive, negociar os limites, eu acho que os limites devem ser negociados, acordados, né? Mas com certeza, quando o estilo é autoritário, o estilo é permissivo, a maior dificuldade dessas crianças, tá? A maior dificuldade, porque com pais autoritários, elas só sabem normalmente o que não podem fazer e quase não sabem o que pode fazer. Do outro lado, os permissivos deixam fazer tudo e a criança não sabe o que ela não pode fazer. E é importante que as crianças tenham clareza. Então, os pais permissíveis são mais inconsistentes, porque eles vão... muitas vezes eles são regulados um pouco também pelo humor que eles têm naquele momento. Né? Nós, todos pais, vai ter dia que nós não estamos bem, que a gente não vai achar engraçadinho, que nós vamos não ter muita paciência, isso faz parte. Mas eu estou falando de outra coisa, estou falando dos extremos, né? Onde uma criança chega numa festa infantil e ela acha que pode tudo. Né? Ou então, onde ela chega num espaço que ela acha que é dona de tudo. Então, essa criança, com certeza, ela vai, tanto a de pais autoritários como de pais permissivos, elas vão ter maiores dificuldades, digamos assim, na adaptação, né, com relação às questões sociais mesmo. Então, é importante que os pais estabeleçam limites mínimos, né, até para a própria saúde da criança. Ela não pode comer só o que ela quer, quando quer, e etc. E aqui não vai nenhuma crítica a quem adota modelos mais de livre demanda, mas a sociedade não é de livre demanda. Né? A gente precisa saber gerenciar, né? Sem, obviamente, tirar a autonomia da criança ou levá-la a uma questão que é muito importante também quando a gente está falando de desenvolvimento socioemocional, levar essa criança a negar a si mesma, né? A ponto dela não... ela para agradar o outro, ela nega a sua condição, ela nega as suas habilidades. Então, a gente precisa cuidar um pouco disso. E quando os pais não impõem limites, eles estão, de fato, colaborando para uma construção de um self um pouco mais, digamos assim, menos... que vai ter mais dificuldade na adaptação. Né? Eu acho que é por aí. E tem uma questão interessante com relação a isso ainda, que é... com os superdotados, a melhor maneira é negociar. E negociar negociar com o superdotado é tão importante, porque também regula a questão que a gente fala dessa grandiosidade. Ele tem que ser, ele é
tem uma necessidade de protagonismo, de mobilidade, mas ele precisa se sentir também competente, no sentido de que ele é ouvido, de que a sua opinião ela é levada em consideração, mas que existe autoridade, existe níveis de autoridade diferenciados entre pais e filhos, né? E eu acho que isso é uma questão importante para o ajustamento, inclusive emocional. Certo, acho muito bom. Tem Eu sempre coloco uma coisa, gente, uma coisa bem simples. Superdotação não é sinônimo de falta de educação. E a gente, muitas vezes, não sabe que isso é conduta do superdotado. Não, isso é conduta de uma criança mal educada, né? Acho que a superdotação demanda muita paciência, muita saliva, muita conversa. Então, a gente tem que gastar mais tempo conversando, mais tempo explicando, porque o superdotado precisa ser convencido. Então, quando você coloca uma limitação de alguma coisa, eu sempre digo o limite da abertura, porque daí ele sabe que ele pode até ali e dali para frente não pode. Então, o pode e o não pode ficam muito bem delimitados. E a gente tem o hábito como pais, às vezes, um dia você diz, hoje a gente, vamos ter um pouco de paciência, vou deixar ele fazer. Aí outro dia não pode. Deixou fazer uma vez, se azarou, porque o resto da vida você não tem mais assim, moral para dizer que não pode, porque ele vai dizer, mas aquela vez, e não esquecem nunca mais, né? Então, 50 anos depois, eles vão lembrar, você vai dizer, eu nunca menti para você. Mas aquela vez você tentou me enganar. É uma coisa que não se esquece. Então, a gente tem que saber que pai de superdotado tem que ter uma conduta tão correta e tão firme sempre, que a gente não pode escorregar. Então, é muita explicação. Eu vou dizer, é fácil? Não é fácil, mas você tem que, quer dizer, aprender os estilos parentais, fazer grupo de pais, fazer tudo que você pode para você ter os instrumentos para poder lidar com isso, né? E daí, tendo esses instrumentos, você sabe como lidar, fica fácil. Mas, por outro lado, é extenuante. Todo mundo que tem filho superdotado já veio preparado para se extenuar. Eu acho que também tem uma outra questão importante quando a gente fala de estilos parentais, é que nenhum pai é perfeito, né, gente? Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, nós vamos realmente, às vezes a gente acha que está fazendo bem, mas não está fazendo todo o bem que a gente gostaria, né? O que a gente pensava que estava fazendo. Daí porque eu acho que a conversa ela é muito interessante, é muito necessária. E se os pais, logo mesmo com as crianças pequenas, começarem a ter essa abertura para se conversar sobre as coisas sem uma crítica muito grande, né? Sem que a criança não tenha, que ela realmente possa falar o que ela está sentindo, falar sobre como ela vê a sua visão de mundo, a sua percepção de si mesma, a percepção da própria rotina da família, da dinâmica da família. Esse espaço de fala, esse espaço de escuta, esse espaço de diálogo, ele, com certeza, é fundamental. Não é um espaço que se consegue em outros lugares. E aí, independente do tipo de família, de configuração familiar, se a família é constituída de tios e sobrinhos, se é constituída de avô e mãe, ou seja, independente da configuração familiar, o espaço de escuta na família, o suporte emocional na família, ele é um protetor. Né? Ela não só promove ajustamento, mas ela serve de protetor, de um fator protetivo mesmo com relação ao desajustamento emocional. Então, eu sei que as crianças são extremamente tímidas, que há alguns superdotados que não gostam de falar de si mesmo, tem muita dificuldade de falar, mas se ela consegue, no seio da família, esse espaço mesmo de escuta e de fala, né? Essa troca autêntica e que não há restrições para se falar sobre aquilo que se sente, essa é um fator de proteção
para qualquer outra questão, ou seja, se eu me sinto amado por aqueles que estão convivendo mais de perto de mim, se eu posso falar com essas pessoas sobre o que vai no meu coração, eu não estou aprisionado no meu interior, mas eu posso me mostrar como eu realmente sou para essas pessoas que estão próximas de mim, para os meus pais, para as pessoas que se constituem na minha família. Isso é um fator protetivo para várias questões de vulnerabilidade social, de ideação suicida e outras questões que envolvem drogadição, aí por aí vai. Como é importante esse papel da família nesse sentido, do acolhimento da dor, do acolhimento do sentimento, do acolhimento das ideias, ainda que nos pareçam absurdas, ainda que pareçam completamente fora de propósito, ou intensas demais, mas esse espaço, né, de acolhimento, ele é muito importante no seio da família. E aí, uma coisa que eu gostaria de dizer, é muito comum que as nossas mães e pais falam, você é tão lindo, a gente elogia tanto, a gente acha a nossa cria, né? Nós somos coruja, essa coisa toda. E aí essa criança às vezes chega na escola, e aí eles vão começar a receber um monte de apelidos pejorativos, vai começar a sofrer bullying lá. Mas o que acontece entre esse lugar e o que acontece na família e na escola? Então, o acolhimento da família a essas questões, a escuta sobre isso, a família tem como intervir, tem como mudar de escola, tem como fazer uma série de questões. Agora, uma criança que fica só, né, entre uma família que diz que ele é lindinho, que legal está fazendo determinadas coisas e sofre bullying na escola, ou ele chega na família onde ele não encontra espaço de fala, né? não encontra acolhimento, não se sinta pertencido. A gente está falando de desajuste, né? A gente está falando de coisas que a gente precisa de suporte técnico. Né? Então, a família não pode ter medo ou sentir vergonha de procurar ajuda. Né? Há questões que a gente vai notando que a criança vai sofrendo, vai ficando cada vez mais triste, a gente não pode ter vergonha de procurar ajuda, a gente não pode ter vergonha de falar sobre as questões que envolvem as questões familiares, a gente não pode achar que é normal, que está tudo bem, que as crianças são assim mesmo, que não, a gente precisa, de fato, estar muito atento, né? Atentos mesmo a que as crianças estão trazendo para a gente. Eu acho que nesse momento de pandemia, a gente sempre estudou desenvolvimento, dizendo, momentos críticos, determinados eventos são disruptivos, eles são verticais, eles não são esperados. A gente está vivendo esse momento. A gente está vivendo esse momento, o mundo inteiro está vivendo esse momento. Então, nós não sabemos como é ser humano nesse espaço. A gente não sabe como é que as coisas vão ficar depois de 500 mil brasileiros mortos por Covid. Quando a gente olha as estatísticas, milhões de pessoas, né, que deixaram repentinamente de existir. Então, isso é algo que a gente precisa estar sensível, muito sensível, sabe? Senão serão muitos poucos risos, a gente vai sorrir menos. Eu acho que a gente precisa, mesmo diante de tudo que está acontecendo, ainda respirar as possibilidades, ainda olhar para aquilo que é mais importante. A gente não pode negar carinho, atenção. Acho que é um momento onde a gente tem que... Acho que a palavra de ordem é acolhimento mesmo, de acolher. Mas é isso, Jane, eu acho que a gente assim, nós estamos esgotando um pouco o tempo, não queremos abusar de você, né? Porque eu acho que foi assim, tão rico essa última mensagem, eu acho que é muito, muito pontual para nós, porque senão a gente fica focando nas coisas desagradáveis e esquece que a nossa família é o nosso elo principal com a vida. Nossos filhos têm em nós pais, quer dizer, o suporte principal, se nós não dermos para eles a segurança, se nós não estivermos equilibrados, acho que é o que nós estamos fazendo aqui, procurando informação, procurando nos aperfeiçoar,
falando de coisas boas, das nossas condutas, procurando ampliar um pouco o nosso conhecimento, é para dar para eles um suporte melhor, um fundamento melhor. Então, se nós, é esse o nosso dever hoje, né, de nos aprofundarmos, de estarmos juntos, nos ajudarmos também, como você disse, um suporte técnico é essencial às vezes, e essas crianças se criarem de uma forma um pouco diferente, porque elas não vão ser as crianças que nós criamos os nossos filhos anteriormente, não vão ser as crianças que nós fomos, porque nós não passamos por isso, elas têm uma brecha, um vácuo aí no meio da criação delas que nós não tivemos. Então, nós vamos ter que dar as mãos, nos ajudar e procurar saber como nós vamos suprir essa brecha que ficou. E talvez essa brecha seja produtiva de aprendizado, seja um momento de enriquecimento, seja um momento de crescimento, que talvez nós não passamos por ele, estamos passando com mais maturidade. E eles estão tendo de amadurecer a força, nesse momento, às vezes, muito crucial, de serem muito pequenos. Então, acho que o quanto mais nós acolhermos, isso que você disse, mais nós estamos ajudando. Carinho e amor, eu sempre nunca é demais, não é mimo, é afeto, entendimento, incentivo. Eu acho que nunca foi demais para ninguém. E é o que nós podemos dar de melhor de nós hoje, né? Se nós tivermos esse crescimento até a vida adulta, nós temos, acho que, muito mais maturidade para poder proporcionar para os nossos filhos uma maior segurança. Uhum. E muitas dessas crianças agora em casa, como elas têm uma demanda constante, né? Eu vi vários pais falando sobre explicar coisas, encontrar coisas, e é uma demanda grande sobre isso, né? Mas a gente pode delegar para eles também um pouco dessa responsabilidade de encontrar as respostas, né? Nós, pais e professores, nós não temos todas as respostas. A gente tem mais perguntas hoje do que respostas em relação a muitas áreas de conhecimento. Então, eles podem também serem direcionados para encontrarem respostas, mas a gente tem que estar pronto para ouvi-las, né? Quais são as possibilidades de resposta? Talvez você dizer, olha, eu nunca pensei nisso. Tem um pai falando que ele sempre pede uma explicação científica, né? Talvez esse é um momento ótimo de você dizer, olha, eu também não sei, vamos procurar juntos, vamos ver como é que é isso, né? Então, é importante também a gente... eu sei que muitos pais estão em sofrimento, gente, não é um momento fácil para ninguém, né? Eu acho que esses pontos de encontro, os pais terem outras pessoas com quem conversar a respeito, se organizem também nesse sentido, acho que é muito importante. Existem algumas associações aí pelo mundo afora, né? Mas a gente precisa, talvez, ter mais espaços como esse que está acontecendo hoje à noite. Eu acho que eu falei o tempo todo só, mas é bom que a gente tenha espaços de troca, né? Então, assim, criar esses espaços onde os pais possam falar, onde as pessoas possam ler, talvez até mesmo ler alguns livros específicos sobre a característica da adotação, discutir isso em grupos. Acho que essas questões elas vão ajudar bastante nesse processo de ser pai. Né? Não existe um manual de como ser pai, cada filho é um filho, e o filho superdotado, as crianças superdotadas, cada uma delas tem as suas especificidades também, né? Então, mesmo que a gente faça assim, um apanhado e fale como as coisas, mas cada ser único, com trajetória única, dentro de uma família única. Obviamente, a gente encontra alguns padrões, algumas coisas. Então, algumas coisas que eu disse vai servir para algumas famílias, não vão servir de forma alguma para outras. Algumas famílias vão conseguir ter tempo, né? Eu acho que a gente está tendo uma coisa maravilhosa nessa pandemia, que é ter mais tempo para estar junto com a família. Isso ninguém pode negar. Né? Mesmo os pais que trabalham fora e precisam passar muito tempo fora, muitas vezes os seus filhos e os filhos da vizinhança estão mais perto, podem estar juntos. Então, o que nós vamos fazer enquanto estamos juntos? Talvez essa seja uma boa pergunta, né, para responder, para pensar, ok, nós vamos estar juntos esse final de semana sem poder sair, sem poder ir para lugar nenhum. O que nós vamos fazer de divertido? O que a gente pode planejar para fazer? Né? Então, eu não tenho mais, minhas filhas são grandes, já não estão em casa, mas quando elas eram pequenas, a gente tinha um recurso financeiro bastante apertado, o orçamento familiar, e muitas vezes o programa da família era fazer um pick night. Aonde?
no quintal da casa. E quando não estava chovendo, não tem problema, a gente afastava os móveis da sala, forrava o chão da sala e virava um piquenique. Hoje nós vamos fazer a festa do pijama. Com quem? Nós mesmos. Então, cada um vestia uma peça de pijama, ou seja, nós podemos usar a nossa criatividade para tornar esse momento familiar significativo. Né? Então, há muito da memória afetiva das minhas filhas, estão muito ligadas a esses momentos, né? Quando elas lembram, mas nós fazíamos isso porque a gente não tinha a menor condição de sair de casa para ir fazer outra coisa, a não ser essas coisas mesmo. Então, era o lanche da noite que se transformava em itens do piquenique, era o café da manhã, que era feito de uma forma diferente, era, ao invés de assistir televisão, brincar de adedônia, e outras brincadeiras mais participativas, né? Então, era bem assim, vai nesse ritmo aí, né, que a gente consegue cativar os filhos, tê-los mais próximos, é nesses momentos lúdicos que a gente vai conhecendo algumas coisas, eles vão soltando, né, algumas informações que são relevantes para a gente. Olha, então nós acho que só temos que agradecer a todo esse momento, a todos que estiveram conosco. Eu sei que alguns têm os horários que precisam sair um pouco antes, estiveram aí lamentando que precisavam, pedindo desculpas até por ter que sair. Lógico que ninguém precisa pedir desculpa, a gente tem muitos compromissos e às vezes tem compromisso com família ou com outras atividades. Ontem nós estávamos fazendo um grupo de pais, o pessoal assim, eu não jantei ainda, então às vezes a pessoa chegou, já veio direto para uma palestra, não jantou, não teve oportunidade, eu mesmo tenho compromissos familiares, mas eu tenho que agradecer, porque cada tempo que nós estamos juntos é muito precioso. Então, como você disse, a escutativa é muito importante, nós temos que estar escutando, mas eu acho que cada um que permaneceu conosco vai sim, levar coisas muito positivas, né? E eu acho que da tua fala foi assim, para mim foi sensacional. Eu escrevi 4 folhas aqui enquanto você estava falando, mas olha, já vieram muitas ideias. Eu acho que daí a gente faz, essas trocas são muito boas, e você fez assim um pontuado que eu gostei muito, e eu acho que para as pessoas que prestaram atenção, eu acho que é muito legal que você começou falando do respeitar limites, você falou do compartilhar, da família e da escola que tem que ser mais unidas agora, do cuidar do outro, achei fantástico, daquela ideia da vida ideal que a gente pensa, né, que agora vai ser assim, do estudante. Nós temos desde crianças até adolescentes que de toda forma, às vezes estão muito felizes de só ficar em casa, e tem outros que estão muito angustiados de só ficar em casa. Eu acho que você colocou alguns pontos assim que eu até fui sublinhando, mas das expectativas que nós temos, das conversas, do elogiar. Eu acho que muitas coisas foram extremamente importantes. Eu acho que dá para a gente ouvir tua palestra novamente, refletir novamente e até desdobrar isso. Acho que tem muitos psicólogos e muitos profissionais aqui, desdobrar nas suas profissões, levar isso como itens para a gente conseguir começar a trabalhar. E uma coisa que você colocou muito boa, que eu vou levar assim como exemplo, é pensar com antecedência. Se a coisa está começando a complicar, vamos pensar para frente o que a gente vai fazer. Não é ficar esperando que complique e a gente ficar lá de mãos atadas. Vamos começar a pensar como é que nós podemos agora criar outras estratégias. Então, acho que, olha, eu aprendi demais hoje, Eugênia, muito obrigada. Eu acho que essa troca com você foi fantástica. Eu acho que, todos nós vamos aproveitar muito. Eu acho que eu deixaria a palavra para você se despedir, mas eu acho que temos que só agradecer por tudo. Eu que agradeço imensamente o convite mais uma vez, e obrigada pela paciência de estarem aqui ouvindo. Até combinei com a Sabatella de não trabalhar muitos termos técnicos, essas coisas, mas toda essa fala tem base na literatura. Nós temos vários estudos da Bessing, nos livros publicados no MEC tem lá uma parte só sobre a família superdotado, naquele livro de 2005, tem outros livros publicados. Talvez a gente consiga, eu estou reunindo algum material que eu tenho da minha dissertação, da pesquisa de doutorado e de algumas dissertações que eu orientei sobre família, e estou lendo aqui
algumas outras questões, para a gente ver se a gente faz um livro, logo em breve, eu espero, está pronto, sobre a família superdotado, com algumas dessas questões que a gente tem encontrado na literatura e também apontando, né, a necessidade de outros estudos. Né? Como eu disse, meu irmão e eu, nós não nos damos bem desde sempre, e uma das razões era exatamente a comparação, a competição entre o irmão superdotado e o não superdotado. Então, nós temos várias questões sobre famílias superdotadas em aberto, né? Para a gente aprofundar e estudar mais ainda. Então, agradeço esse espaço. Se vocês quiserem, em algum outro momento, conversar comigo, ou precisar de algumas referências, ouvi algumas pessoas pedindo, inclusive, mais alguma referência, tá? Pode entrar em contato e eu mando para vocês aquilo que eu puder, que eu tiver disponível aqui. Tá bom? Mais uma vez, obrigada, equipe Inodap, obrigada, Sabatella, pela oportunidade tão rica, tá, de estar com vocês. Eu agradeço muito esse momento aqui. Acho que a Dani depois pode colocar você quer que deixe teu e-mail no chat para as pessoas? Acho que é importante, né? Sim, pode passar sim, janefdefacachá@gmail.com, mas vai estar aí também no chat para vocês acessarem. A gente já coloca, já coloquei. Se as pessoas quiserem, tá? Então tudo bem. Acho que se você dá essa liberdade, eu acho que vai ter muita gente querendo se aprofundar um pouco mais ou conversar mais particularmente com você. Eu agradeço essa tua disponibilidade, e nós vamos estar assim, só ajudando todas as pessoas. Eu acho que o nosso trabalho mais é esse, né? Eu acho que muitas pessoas estão agradecendo, mas, de toda forma, eu acho que a gente que se aprofundou um pouco mais ou começou um pouco antes, pode dividir muito mais e multiplicar esse conhecimento. Então, acho que, Jane, nós estamos parceiras de mão dadas aí para continuar trabalhando nessa área e ajudando o pessoal que está começando agora. Porque nós precisamos desse pessoal que está começando para dar continuidade, né? Se a gente não cria gente sabendo disso, como é que fica a superdotação depois? Né? É verdade. Olha, agradeço muito, de coração. Eu acho que foi um momento muito rico para todos nós. Um bom descanso, uma boa noite. Vamos assim, com muita paz, né? E vamos assumindo as nossas obrigações como pais, como parceiros, como vamos dizer, dirigentes das nossas clínicas, do nosso trabalho. Eu acho que nós vamos enriquecer muito daqui para frente com o que você trouxe. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada para as meninas do Inodap, que tínhamos pessoas por aqui, aos nossos clientes e as pessoas que estiveram aqui conosco. Tá? Uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Quem está por aí? Tchau, tchau. Tchau.